Olá, você confere agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe. O número de pessoas deslocadas por conflitos e crises no mundo dobrou em 10 anos. É o que aponta um relatório do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. O ano de 2020 foi o 9º consecutivo de aumento contínuo do deslocamento forçado no mundo. Apesar da pandemia que nos obrigou a ficar em casa e nos trancar, a ser confinados, as tendências globais de deslocamento forçado em 2020 foram maiores do que em 2019. Mais 3 milhões de pessoas. Tínhamos 79 milhões e meio em 2019 e estamos em 82 milhões e meio até 2020. Se levarmos em conta as situações de deslocamento internacional, a Venezuela ocupa o 2º lugar no mundo, com quase 4 milhões de pessoas, só superada pela Síria. O relatório, baseado em dados do governo, indica que no final de 2020, a Colômbia continuou registrando o maior número de deslocados internos, 8 milhões e 300 mil pessoas. A Índia realizou testes com 2 drones que prometem levar medicamentos a locais de difícil acesso. A Índia começou a testar entregas de pacotes por drones a dezenas de quilômetros de distância. O experimento abre caminho para o envio de remédios e vacinas anti-Covid-19 para áreas remotas do país. Estamos testando 2 drones diferentes neste momento, o Medcopter X4 e o Medcopter X8. O X4 suporta uma carga útil máxima de 1 kg e viaja por 20 quilômetros continuamente e tem um alcance de 20 quilômetros, além de uma vida útil de 55 minutos. E temos outro drone chamado Medcopter X8, que pode carregar uma carga útil máxima de 20 quilos de peso. Pode viajar por 15 quilômetros e tem uma vida útil de 35 a 40 minutos. Os drones realizam o trajeto determinado pelos controladores, entregam produtos médicos e retornam ao ponto de partida. Desde maio, 20 empresas e organizações estão autorizadas a dirigir voos experimentais, além do limite de 450 metros estabelecido pelo governo indiano. O governo também iniciou uma licitação pública para empresas de drones que também vão reforçar a campanha de vacinação contra o novo coronavírus, principalmente em áreas de difícil acesso. O mês de março teve um aumento de 17% na criação de novas empresas no Brasil. Os dados foram divulgados pela Serasa Experian. A abertura das empresas foi impulsionada pelo crescimento das microempresas individuais e dos negócios do setor de serviços. Segundo o levantamento, do total de 351.714 empresas criadas em março, 240.166 foram do setor de serviços. 81.890 do comércio, 26.419 da indústria e demais 3.239. Quanto à natureza jurídica, foram abertas 282.211 microempresas individuais e 45.145 sociedades limitadas, 10.383 empresas individuais e 13.965 outros tipos. Segundo a Serasa Experian, as pessoas seguem optando por investir na abertura de empresas para a geração de renda, já que o desemprego continua em alta. Em comparação a março do ano passado, as sociedades limitadas tiveram o maior crescimento do mês, com alta de 67,3%. O Sudeste registrou o maior número de empresas abertas, 178.300, seguido do Sul, 63.700, Nordeste, 58.000, Centro-Oeste, 31.700 e Norte, 19.700. Você vai conhecer agora a história de uma dona de casa do Rio de Janeiro e de um aposentado de Santa Catarina. Por trás dessas identidades comuns estão 2 verdadeiros heróis.
Juntos, eles já ajudaram a salvar mais de 2.000 vidas nos últimos 50 anos. Sabe o que eles fazem ou fizeram? Eles doam sangue. Nesse mês está sendo feita no Brasil uma campanha para estimular as doações de sangue. É o Junho Vermelho. A nossa reportagem conversou com 2 dos maiores doadores do país. A dona Valéria exibe com orgulho os braços. Olha as marcas que ficaram no meu braço após 25 anos de doação. O motivo é que essa dona de casa de 63 anos é considerada a maior doadora de sangue do Rio de Janeiro. Dos últimos 25 anos, ela realizou um total de 208 doações, todas registradas pelo Hemocentro do Rio. Quantidade de sangue que foi suficiente para ajudar mais de 800 pessoas. Quando eu não posso fazer, é muito difícil para mim quando eu não posso doar, sabe? E é isso, a sensação é uma sensação muito boa, muito gostosa de você estar fazendo algo que é simples, não é complicado, é simples e que salva vidas. E a rotina se repete religiosamente a cada 4 meses, que é o tempo mínimo de intervalo entre uma doação e outra. Além do sangue, ela também doa plaquetas e, com humildade, diz que esse é apenas um gesto simples, que não requer muito esforço. É simples, não dói, não engorda, sabe? Não tem nenhum efeito colateral, a não ser a felicidade que você sente de estar ajudando alguém, entendeu? Para quem doa total, são 15 minutos sentado na cadeira. Para mim, que doa por afés, dou plaqueta, eu fico lá 1h10, 1h20 às vezes, mas você pode doar comum, você pode doar total. Quando aquilo é realmente efetivado, é na hora da transfusão, né? Na hora do uso efetivo dele. Né? Então, quando você recebe aquela mensagem que seu sangue está sendo utilizado, eu falei, poxa, aí realmente legal. Tá bom. E os números valorizam ainda mais o gesto da dona Valéria. No Brasil, de cada 100 pessoas, apenas 2 doam sangue com regularidade. E os bancos de sangue sempre operam com estoque no limite. A situação ficou ainda pior na pandemia, porque muita gente ficou com medo de ser contaminada e parou de doar. Por isso, inclusive, o Ministério da Saúde lançou esse vídeo para estimular mais doações. O seu Valdir precisou parar por causa da idade. As doações só podem ser feitas até os 69 anos. Mas durante 50 anos, o aposentado contribuiu para o Banco de Sangue de Santa Catarina. Essa foto em preto e branco mostra como ele era na primeira doação. Nunca disse não. Eles já vinham certo porque nosso hospital tinha ficha de certas pessoas que doavam, que nem eu. Se faltasse sangue na hora, eles iam puxar ficha e iam dizer para os clientes, quem tem sangue O negativo é o Zimmer, é fulano lá de baixo. Eles curiam lá em casa, né? O sangue do seu Valdir é do tipo O negativo, um dos mais raros, o que valoriza ainda mais a doação. O aposentado afirma que a sensação de poder contribuir para salvar uma vida sempre foi sua maior recompensa. Mas algumas pessoas que foram ajudadas também fizeram questão de demonstrar gratidão. E certa vez ele ganhou até um caminhão de melancias. Uma vez uma pessoa foi lá em casa pegar sangue, uma pessoa de 80 anos do interior, o pai de 80 anos. Só que quando estava saindo, eu nunca disse não à doação de sangue. Sempre pronto. Daí, quando estava saindo de casa, chegou um senhor de outra região da nossa cidade, chorando, pedindo que eu salvasse a filha de 6 meses. Daí eu fui lá no hospital, o doutor, que hoje é falecido, o doutor Olavo do Santa Maria, disse para mim, sangue é teu, você salva a pessoa que você quer. Daí eu olhei para a criança, olhei para o senhor, pedi desculpas para o senhor, filho do senhor, que eu ia salvar a criança. Eu sempre conto a história, em 48 horas, a menina já estava em casa, salvação, e um dia chegou uma caminhonete lá em casa, carregada de melancia. Eu disse para o cara, eu não quero melancia. Diz, não, eu sou pai daquela menina que você salvou, muito de graça para você. É muito bom, o que eu falo é muito bom. Quem não começou ainda, comece, porque não tem hora para começar. Tem hora para acabar, mas não tem hora para começar. Pode começar a hora que quiser. Então, quem nunca doou, comece a doar, porque é muito bom.
Depois do intervalo, a gente mostra como o contato com animais ajuda na socialização. Voltamos já. Nessa última semana, a capital russa, Moscou, registrou 34,7 graus de temperatura. Pode não parecer muito para a gente, mas para os padrões russos é muito calor. É a maior temperatura para o mês de junho desde 1901. A temperatura recorde em Moscou foi de 38 graus Celsius em julho de 2010, quando grande parte do oeste da Rússia sofreu uma onda de calor e grandes incêndios. De acordo com muitos cientistas, a Rússia, principalmente a Sibéria e o Ártico, estão entre as áreas mais expostas do mundo às mudanças climáticas. Nos últimos anos, vários recordes de calor foram quebrados, assim como incêndios gigantescos e incomuns. Em junho do ano passado, em Verkhoyansk, no Círculo Polar Ártico, a temperatura chegou a 38 graus, o nível mais alto desde o início dos registros no final do século XIX. O derretimento do permafrost, solo congelado, ameaça a infraestrutura e pode liberar enormes volumes de gases de efeito estufa na atmosfera. O governo da Austrália vai se opor ao plano da Unesco de incluir a Grande Barreira de Corais na lista de Patrimônio Mundial em Perigo. Um relatório preliminar da Agência da ONU recomenda que o status do ecossistema, incluído no Patrimônio Mundial desde 1981, seja alterado por causa da deterioração, consequência de distúrbios climáticos. O governo australiano expressou forte decepção com a Unesco e argumentou que a decisão não considera os bilhões de dólares gastos na proteção dos recifes. Embora a agência leve em conta os esforços financeiros, ela se concentra na deterioração a longo prazo do ecossistema. Em 5 anos, a Grande Barreira de Corais sofreu 3 episódios de branqueamento, fenômeno também causado pelo aquecimento da água, que enfraquece os corais e tem como efeito sua descoloração. O Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco vai se reunir em julho do ano que vem na China. Segundo organizações ambientais, a recomendação mostra uma falta de vontade do governo para reduzir as emissões de carbono. Além do valor inestimável do ponto de vista natural e científico, a Grande Barreira de Corais, com 2.300 quilômetros de comprimento, gera 4 bilhões e 800 milhões de dólares em renda para o turismo do país. As mudanças climáticas vão mudar a vida na Terra nas próximas décadas, mesmo se a humanidade conseguir conter as emissões de gases que esquentam o planeta. É o que aponta um relatório de um painel da ONU. Extinções de espécies, uma disseminação maior de doenças, calor insustentável à vida, colapso dos ecossistemas, cidades ameaçadas pelo aumento do nível do mar. Estes e outros impactos climáticos devastadores estão se acelerando e devem se tornar dolorosamente reais antes que uma criança nascida hoje complete os 30 anos. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, adverte que as escolhas que as sociedades fazem hoje irão determinar se nossa espécie vai conseguir prosperar ou apenas sobreviver ao longo do século XXI. Limiares perigosos estão mais perto do que se pensa. E consequências extremas resultantes de décadas de emissões desenfreadas de carbono são inevitáveis no curto prazo. Muitas delas já estão sobre nós. O texto de 4.000 páginas é uma denúncia da gestão que a humanidade tem feito do planeta. Mas o documento, concebido para influenciar decisões políticas críticas, só deve ser publicado em 2022. Segundo alguns cientistas, isso é tarde demais para impactar as decisivas conferências da ONU deste ano sobre o clima, a biodiversidade e os sistemas alimentares. Há poucas notícias positivas no relatório, mas a lição final do IPCC destaca que muito pode ser feito para evitar os piores cenários e nos prepararmos para os impactos que não podem mais ser evitados. A polícia dos Estados Unidos informou que um urso é o responsável por uma série de invasões a carros.
A presença do animal foi flagrada por câmeras de segurança de uma casa. Um grande urso negro está por trás de uma série de arrombamentos de carros em New Hampshire. A informação foi confirmada pela polícia dos Estados Unidos depois que o animal foi flagrado por câmeras de segurança de uma casa subindo em uma caminhonete. O vídeo mostra o urso sobre as duas patas abrindo com sucesso a porta do veículo. Em seguida, o animal sobe sem problemas no banco do motorista. De acordo com as autoridades locais, o urso provavelmente estava à procura de comida. Os relatos policiais dão conta de diversos danos causados nos veículos pelos mamíferos. Os americanos que decidirem ir à padaria devem checar antes a presença desses potencialmente perigosos passageiros, uma vez que este urso negro segue foragido. Uma companhia aérea japonesa lançou uma pintura de avião inspirada no desenho Pokémon. Os famosos personagens Pokémon agora dominam os ares. Este grupo de Pikachus celebrou o lançamento de um avião com o tema da franquia em Tóquio. A iniciativa da companhia aérea japonesa Skymark foi batizada Pikachu Jet BC. O público vai poder procurar por Pokémons escondidos dentro da aeronave. No momento, estamos sob a pandemia, mas quando pudermos voltar a viajar com tranquilidade, espero que muitas pessoas gostem. A aeronave, um Boeing 737-800, vai operar principalmente a rota entre Tóquio e Okinawa. Apesar do clima festivo, também embalado pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, o governo japonês ainda mantém algumas restrições para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 até o dia 11 de julho. Grande parte dos japoneses se opuseram à presença de público nos eventos olímpicos. Faltando menos de um mês para o início das Olimpíadas, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio revelou os 2 cartazes que serão usados para simbolizar e promover os eventos. O lançamento de pôsteres oficiais de arte é um dos pré-requisitos da cidade-sede dos Jogos, criando um legado cultural. O cartaz escolhido para as Olimpíadas remete à diversidade e à solidariedade, que são mensagens centrais que os Jogos Olímpicos sempre valorizaram. Isso simboliza claramente o conceito das Olimpíadas de Tóquio, unidade na diversidade. Já o cartaz dos Jogos Paralímpicos procura expressar a forte determinação dos atletas, que mesmo com dificuldades, continuam a encarar os desafios com otimismo. E a paixão pelo esporte, que não pode ser interrompida. É a primeira vez que um pôster separado foi selecionado para simbolizar os Jogos Paralímpicos. A Olimpíada de Tóquio acontecerá entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021, na capital japonesa. Já os Jogos Paralímpicos serão entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. A companhia dos animais faz muito bem para a saúde física e mental dos seres humanos. A maior prova disso é a zooterapia, uma técnica usada para pessoas com dificuldades de socialização, como síndrome de Down e autismo. A nossa equipe foi conhecer uma fundação em São Paulo, onde os bichos têm um papel importantíssimo, aliás, ajudar crianças e jovens no tratamento. A bicharada tá solta. Até parece que estamos num zoológico, mas na verdade não. Não é um zoológico. Eu falo que é muito difícil descrever o que realmente a gente é. Eu falo, a melhor forma de descrever, eu acho que cada um que está assistindo a gente aqui já teve um sonho incrível nessa vida. Desse sonho incrível, quando você acorda, você tenta compartilhar com outras pessoas. Você fala empolgado, fala, e ninguém consegue entender o que você está falando porque não esteve dentro do teu sonho. Hoje você está aqui conhecendo o meu sonho. Tudo começou com um peixe, aí o projeto cresceu, se desenvolveu e hoje são mais de 100 animais. A instituição, sem fins lucrativos, atua na educação ambiental e na terapia assistida por animais, chamada de zooterapia, que consiste em um tratamento em que auxilia crianças e jovens com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. São terapias que o animal participa como coterapeuta. Ele é um facilitador da terapia, né? As crianças autistas, ela tem uma dificuldade com a socialização, então a gente faz atividade assistida por animais.
que são 2 tipos. É a terapia assistida por animais, que são o SET, né, que é o terapeuta, o coterapeuta e o paciente, e também tem a atividade assistida por animal, que é o que a gente faz. A gente leva os animais para a instituição e faz a zooterapia em grupo. Então, a gente trabalha, né, a gente estimula a socialização, os animais, eles motivam as crianças a participarem, né, a estimular a questão tátil, né, que é uma das questões que eles têm dificuldade também. Então, a gente vê diversos benefícios, né, na zooterapia. Não é indicado para qualquer pessoa, para criança, adulto, idosos, com ou sem deficiência. E tem tudo que é tipo de bicho. Aves de diversas espécies, como araras, patos e até um emu, que é a 2ª maior ave do mundo. Além, é claro, de belos flamingos. Tem camundongo, cervos, porco do mato, pônei e ovelha. Todos convivem em harmonia. A maioria dos animais que estão aqui na fundação foram doados por algumas pessoas que por algum motivo já não podiam mais cuidar deles. E além dos bichos ganharem um lar por aqui, eles já chegam com uma missão super importante, que é ajudar. Eles chegam com essa missão de ajudar. A gente recebe eles aqui, às vezes a pessoa agradece muito, falou assim, nossa, muito obrigado por acolher eles aqui, mas na verdade eles vêm com uma missão tão linda, tão bacana, né, de chegar aqui, de conviver com os outros animais, né, de ter essa interação com os outros animais, com as pessoas e com as crianças especiais. Então todos que chegam aqui têm uma função especial. O Felipe é autista. Geralmente ele não interage tanto com outras pessoas, mas com os bichos foi bem diferente. Felipe, por exemplo, interagindo com um cachorro, com um passarinho, uma tartaruga. A gente não tem como avaliar essa interação, mas na sequência você percebe que aquilo fez bem para ele. Entendeu? Não é dizer que a gente pretende mudar alguma coisa, mas qualquer que seja a melhora, qualquer que seja o ganho, para nós é muito importante. A Viviane é mãe do Felipe e diretora da Fundação de Apoio e Desenvolvimento de Autista. Ela conta que a zooterapia só fez bem para o filho e para todos os outros alunos com autismo que a Fundação atende. Ajudou muito na interação social, na sensibilidade deles, né, de passar a mão, por exemplo, no coelho, no furão, na tartaruga, no sapo. Cada um tem uma pele, assim, né, uma textura, né? E com isso ajudou muito na interação deles e no comportamento também. Os animais são muito mais do que coterapeutas. Eles ensinam uma grande lição. Que é possível viver e conviver com quem é diferente. Para eles, não importa como que cada um é por fora, e sim como que é cada um por dentro. Se eles conseguem conviver com a diferença, por que a gente lá fora não consegue fazer o mesmo? E essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. Tchau.